Quantos acharam? Mateus 11, do 25 em diante. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Te exaltamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste lugar. Te honramos, ó Pai, Pai Santo, justo e verdadeiro. Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos diante da Tua presença, Pai. Diante da Tua face, ó Pai maravilhoso. Espírito Santo, eis-nos diante de Ti, diante da palavra, para refletirmos e meditarmos nela. Te louvamos, Senhor, pelos cânticos aqui ministrados, tudo que acabamos de cantar diante da Tua presença é ministrar o Teu coração. E Tu também ministra o nosso coração através da Tua palavra, Pai. Porque precisamos da Tua ministração, Espírito Santo. A ministração certeira, a ministração que cura, a ministração que liberta, a ministração que batiza com o Espírito Santo, a ministração que renova e aviva, a ministração do Teu Espírito Santo em nós, meu Deus, que levanta a Tua ministração em nós, Senhor, que nos ilumina, nos dá lucidez e sabedoria. A Tua ministração em nós, meu Deus, que nos leva a dimensões maiores, espiritualmente falando, Senhor, porque queremos avançar em Ti, crescermos mais e mais em Ti, Deus. Tu sabes do que temos enfrentado nesta terra, e somente com o Teu poder em nós, a Tua graça atuando em nossas vidas, somos capazes de tudo superar, Deus, e sermos vitoriosos. Continue conosco, Senhor, enquanto refletimos em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã. Se assente meditando e dando glória a Deus e aleluia. Amém. Jesus convida. E convite de Jesus, se toda a humanidade bem soubesse, aceitaria de pronto. Porque as pessoas têm vivido um emaranhado de ideologias e pensamentos e de ensinos os religiosos mais variados. E as pessoas não têm ido a Jesus. E é fácil você entender que as pessoas não têm ido a Jesus. Simples. Olha o estado do mundo. Quantas religiões tem? Dá para perder a contagem. E como vive o mundo? Em guerra. Como vivem os seres humanos? Perdidos, confusos. Mas uma pessoa maravilhosa chega e disse: vinde a mim. Uma pessoa maravilhosa. Ele chega e diz: vinde a mim.
É um convite irresistível. Em se tratando de quem está chamando, é um convite irresistível. E por isso, nessa noite, nós estamos aqui adorando a Ele. Exaltando o nome dEle. E você percebe, à medida que a gente vai adorando, e vai ministrando, você percebe que o ambiente vai tomando uma atmosfera gostosa, né? Olha, quem não percebeu isso, acorda, tá? Por favor, acorde. Fique sensível ao louvor. Por isso que muitas vezes eu me viro para cá para ficar observando também a letra. Eu quero me concentrar no louvor. O louvor é uma arma. O louvor é um instrumento que te ajuda a desenvolver mais a sua sensibilidade espiritual. Sabe, irmãos, quando nós nos dirigimos à congregação, ao local onde a congregação se reúne, porque isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós. Então, quando nós nos deslocamos para o local onde a igreja se reúne, nós precisamos vir com uma expectativa. Diga, expectativa. Aí você pergunta, qual a expectativa, Josenildo? A expectativa da presença de Deus. Essa deve ser a nossa expectativa, da presença de Deus. E ficar assim, sabe, com aquelas perguntinhas no coração, Senhor, o que tu vais fazer hoje? Senhor, o que tu vai realizar hoje nessa reunião, Senhor? Senhor, o que tu tens para nós, Senhor, nessa reunião? Aleluia, Jesus. Expectativa da presença do Espírito Santo, do operar de Deus, das manifestações do Espírito. Essa deveria ser a nossa postura. E deve ser a nossa postura. Porque Deus quer fazer muito mais no meio do seu povo. Deus quer realizar muito mais no meio do seu povo. E posso dizer, Ele vai superar as nossas expectativas. Ele é maravilhoso em superar expectativas humanas. Então o texto diz o seguinte, naquele tempo, respondendo Jesus. Respondendo quem? Jesus. E quando Jesus responde, Jesus é o meu referencial. Ele é o nosso referencial. Nós podemos admirar personagens bíblicos. Podemos admirar Moisés, mas Moisés disse assim, vai vir um profeta maior do que eu. Ouçam a ele. Podemos admirar José, um homem exemplar, mas teve suas falhas também. Podemos admirar Davi, podemos admirar Daniel, enfim, irmãos. Podemos admirar Pedro, Paulo. E hoje, no nosso tempo, podemos ter alguns nomes de alguns ministros que a gente admira. Mas Jesus é o nosso referencial. Aleluia, glória a Deus. Ninguém se compara a Ele em grandeza e majestade. Ninguém se compara a Jesus. Gosto muito daquele pregador, gosto muito daquele ministro. Legal, tudo bem, nada contra, nada de errado, não é pecado. Mas é Jesus. É Jesus que deve chamar nossa total e plena atenção. Porque Jesus, quando entendemos a sua pessoa e captamos muito bem a sua grandeza, a nossa vida muda completamente. E você percebe que o relacionamento com Jesus, o envolvimento com Jesus, é o diferencial.
É o diferencial para a vida cristã, irmãos. É o que deve mover a vida cristã. Então o texto diz, respondendo Jesus. Respondendo Jesus. Respondendo Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Jesus é o motivo da igreja. Aliás, se Jesus não for o motivo da igreja, ela não passa de uma instituição. Com um CNPJ bonitinho, mas que não vale nada. É Jesus que deve mover a igreja. Inspirar a igreja. Levantar a igreja. É Jesus que aviva a igreja, irmãos. É Jesus. É Jesus que dá vida. Se vós não estiverdes em mim, ele disse, vocês não podem dar frutos. Para nada serve. É Jesus movendo o coração e o íntimo. É Jesus que mexe na nossa consciência. É Jesus que nos ajuda a viver e avançar na vida. É Jesus que nos inspira. É Jesus. Respondendo Jesus. José Dildo, o que te move a pregar? Jesus. Mas não tem aquele motivo, aquele outro motivo. Não tem não. É Jesus. Ah, José Dildo, mas é aquilo. Não, é Jesus. É somente ele e pronto. Tem um louvor que diz, né, Jesus é o motivo da minha alegria, né? É Jesus, irmãos. Se não fosse ele, não faria sentido nós estarmos aqui. Respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai. Jesus sempre chama Deus de Pai. Nós cantamos aqui, né? Abba, Pai. A palavra Abba é uma forma carinhosa de chamar Deus. É como se eu estivesse dizendo paizinho ou papai. A palavra aba quer dizer isso. Mas você lembra também que o chapéu tem uma aba, né? A aba saiu para quê? Para proteger do sol. Então Deus é esse aba que nos protege, que nos guarda. Ele é esse aba maravilhoso. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Enquanto os judeus se preocupavam em se reportar a Deus como Yahvé, ou simplesmente Senhor, e muitas vezes eles nem mencionavam o nome Yahvé, as 4 letras do termo Yahvé, eles se recusavam a pronunciar o nome por uma questão de respeito e reverência, e tinham todo aquele cuidado, né? Enfim, aquele cuidado religioso com a pessoa de Deus. Jesus chega, quebra o protocolo e diz, Pai. E aí quando ele está conversando com o povo, ele sempre, meu Pai, porque o meu Pai, sempre se referindo a Deus como um Pai, e aquilo incomodava, sabe? Os fariseus, os saduceus, eles ficavam incomodados com essa maneira de Jesus se dirigir à divindade. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para mostrar ao ser humano o caminho que eles haviam perdido com relação ao trono do Pai. Jesus veio quebrando barreiras, mostrando ao ser humano, ao homem, à mulher, à família, que temos conexão com o Pai e devemos tratá-lo assim e ver nele realmente cuidado divino paternal conosco. Porque Deus, ele é a fonte.
Ele é a fonte que gerou todas as coisas, porque nele existimos, nele nos movemos, nele somos. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso Pai. Graças te dou, ó Pai. Quantos e quantos veem em Deus um ser distante, indiferente aos seus problemas, às suas angústias? Quantos e quantos estão assim? Com barreiras no relacionamento com Deus? E Jesus chega e diz: graças te dou, ó Pai. E Jesus está nos ensinando nessa noite a entender isso. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Pai, Ele é o Pai que é divino, é Deus, é Senhor, e Ele habita a luz inacessível. E Paulo disse que ele se punha de joelho perante o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo disse: me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo entendeu o recado. Paulo compreendeu muito bem a lição de Jesus, tratando Deus também como um Pai. Aquele que está presente, aquele que cuida. Não, Ele não é um Pai ausente. Ele é um Deus presente conosco. Amém? Então, diz que Ele ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Veja, a revelação de Deus, a revelação de Jesus vem para os pequeninos. Sabe, irmãos, tem coisas que você vai entender, mas não é com teólogos, não é com doutores, não é com aqueles que sabem ensinar. Não. Tem coisas que você vai aprender na presença do Espírito Santo. Poxa, ainda bem que eu ouvi aqui uns 3 amém. Gamaliel pouco entendeu os sabichões daquela época, os doutores da lei, pouco entendeu a respeito de Jesus e ficava com aquelas perguntas, né? Um pezinho atrás. Aí Jesus chega e pergunta: o que estão falando sobre mim aí no meio do povão? Uns dizem que tu és o João Batista que ressuscitou. Outros dizem que tu és Jeremias, Elias. E uns dizem que tu és um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Os doutores da lei não entenderam a respeito de Jesus. Não entenderam que Ele era o Verbo de Deus sobre a terra, andando no meio dos homens. Não entenderam isso. Mas um pescador, um brutão da vida, grosseirão, valentão, arrancou a orelha do soldado. Dado o momento, ele está ali observando Jesus, seus ensinos, suas palavras, seus gestos, sua maneira de ser, e ele recebe a revelação. Não, isso aí é o Messias. Esse é o Messias. Tem coisas que você não vai aprender em escola, nem aos pés de grandes doutores, nem que tenha mestrado. Não estou desmerecendo o estudo de ninguém, viu?
Não estou desmerecendo o estudo, devemos estudar sim, tudo bem, legal. Mas tem coisas que se recebe no espírito, se recebe no coração e vem de Deus. E vem de Deus. E quando vem dele, nossa, você sabe porque sabe que é divino, é dele. Isso te fortalece, te faz ser um crente em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Revelaste aos pequeninos. Tem pessoas que não têm informação, mas quando elas fecham os olhos e começa a falar de Jesus, certo pregador começou a pregar sobre o Salmo 23, e ele dizia com muita habilidade sobre o que significava, enfim, no grego, no hebraico, sobre o Salmo 23, e o povo ficou admirado e gostou da pregação dele, porque o cara sabia. Tinha muito saber técnico e instrução na palavra. O povo ficou feliz. O povo gosta, né? O povo se sentiu abençoado. Que mensagem explicando sobre o Salmo 23 e tal, as ovelhas e o pastor e tal. Que bênção. Mas um outro pastor subiu ao púlpito e pregou sobre o Salmo 23. Um senhor, sua voz trêmula, ele ia falando sobre o Salmo 23. E de repente começou o ambiente a mudar, as pessoas começaram a chorar, a se quebrantar diante daquela palavra, e aquele homem ministrando a palavra com simplicidade, o povo sendo abençoado e tocado. Moral da história. O primeiro pregador conhecia o Salmo 23. E o segundo pregador conhecia o Senhor do Salmo 23. O saber é interessante, o conhecer é interessante, mas o relacionamento com Deus é que faz a diferença. Diga amém. Amém. Eu quero ler 1 Coríntios 2, 14 e 15. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14, 15. O homem natural não compreende o quê? As coisas espirituais. Jesus prossegue. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha aqui a questão novamente da revelação de Jesus. Revelaste aos pequeninos. E aqui ninguém conhece o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia! Conhecer Jesus é uma questão de revelação no íntimo, irmãos. Quantas e quantas pessoas foram para o seminário fazer seminário e se desviaram? Conhecer Jesus é uma questão de revelação no homem interior. E é isso que muda a pessoa. E é aí que está a mudança.
porque muitas pessoas ficam se arrastando da vida cristã? Toda hora em crise, toda hora em crise, toda hora em crise. Muitas vezes é a necessidade de experimentar a revelação de Jesus aqui dentro. A explosão do verbo vivo de Deus dentro da alma. A quem o Filho quiser revelar. E aí os discípulos estão conversando com Jesus e Filipe disse: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Vocês ainda não conheceram o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele habita a luz inacessível. Ou seja, Jesus habita o coração do Pai. A presença do Pai. Então o Pai, para facilitar para nós, o Pai enviou o seu Filho para que na pessoa dele nós pudéssemos vê-lo. Sabe quando você vê um menino assim, você diz: é a cara do pai? Então quem estava olhando para Jesus estava vendo a face de Deus. Então eu entendo porque quando muitas vezes Jesus chegava em um lugar, os demoniados viam e caíam aos seus pés. Porque viam na face de Jesus a glória do Pai. E muitas vezes quem queria receber a cura, vinham e se ajoelhavam diante de Jesus para receber a cura. Porque a sua presença irradia amor, é irresistível a sua glória. Imagine Jesus em pessoa aqui em nosso meio. E você olhar para a face dele, o que você vai ver nos olhos dele? Não, você não vai ver condenação. Você não vai ver nos olhos dele um juízo de crítica, condenando você por alguma coisa, aquilo outro, né? Que alguém condena por aí. Você só veria simplesmente nos olhos dele amor. Amor irradiando dos seus olhos para você. E tudo que você pode fazer diante dele é se prostrar, aleluia! Se prostrar e adorá-lo, e amá-lo mais e mais. Amém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, aleluia! Revela-nos Jesus mais e mais do Pai. Vinde a mim, aí ele faz o convite. Vinde a mim, aleluia! Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tantas pessoas que estão cansadas por conta das enfermidades, por conta das preocupações, por conta de fraquezas, enfim. Pessoas cansadas por conta da depressão, questões da alma que carrega culpas, medos, pânicos. As pessoas vivem carregando tantas coisas, dúvidas, confusões, problemas mal resolvidos na sua alma. As pessoas assim caminham. Sem falar nos problemas interpessoais que as pessoas vivem e conflitos familiares, conflitos na escola, no trabalho, no dia a dia.
E uma nação como a nossa, que nesse momento está vivendo uma confusão, uma nação oprimida por forças malignas, questões políticas terríveis, econômicas, que está achatando a nossa nação. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Sabe? Ele é a pessoa. Ele é a pessoa certa. Quem está fazendo o convite é a pessoa certa. Então ele diz: vinde a mim. Sabe, ele parte para cima. Ele tem atitude. Porque ele sabe quem ele é. Então vinde a mim, todos vós. Todos vós. Quem? Todos. Não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Não discrimina A ou B. Vinde a mim todos vós. E aí ele diz: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. É Ele quem dá estrutura, irmãos, para a gente avançar. É Ele quem tira a carga. É Ele quem tira a carga, quem levanta a carga. Jugo fala de uma carga, como nos tempos antigos e hoje também. Os animais, eles têm uma canga, né? Que está ali sobre ele. Os bois carregam, os jumentos, aquelas cargas pesadas. E o exemplo é esse mesmo. Porque as pessoas andam achatadas, tristes, pesadas de tristeza, de melancolia, de desesperança. Mas Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! Ele está aqui nessa noite, presente aqui. Nessa noite, é Ele quem tira o peso, levanta o peso, quebra o jugo das trevas. Louvado seja teu nome, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele ensina. Ele tem paciência. Ele ensina. Ele ensina como crescermos espiritualmente. Ele ensina a respeito do Pai do Reino dos Céus. Ele tem lições infinitas para instruir e ensinar as mentes humanas. Mentes que estão travadas, mentes que não conseguem aprender, mas Ele sabe como ensinar, seja quem for. Sabe? Diz a Bíblia que nem os loucos errarão o caminho, viu? Porque Ele ensina. Aqueles aos quais muitas vezes julgamos que não se pode aprender, Jesus ensina. E naquele grande dia ficaremos surpresos, viu? Ou você está aqui? Sim, eu aprendi. Eu aprendi com Jesus. Pessoas de todas as partes do mundo se reunirão, porque aprenderam com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas. Encontrareis descanso. As almas cansadas encontram descanso nele. Na presença dele está o descanso. Ele descansa, ele traz o alívio, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Seguir Jesus é algo tão simples, que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes as pessoas não dão atenção, porque é tão simples. Uma das coisas que me cativa no Evangelho, nos discípulos, em Jesus, na igreja, em Atos dos Apóstolos, nos ensinos dos apóstolos,
Uma coisa que me cativa é a simplicidade. Uma coisa que me cativa na igreja, em Atos dos Apóstolos, é a simplicidade da igreja, irmãos. É de uma simplicidade que estremece. Aí eu fico pensando, é por isso que o Espírito Santo atuava tanto no meio deles. A simplicidade. Faça assim, a simplicidade, irmãos. As manifestações do Espírito Santo eram assim, constante. Meu Deus! Como é que pode a sombra de um homem curar enfermos, minha gente? Como é que pode Deus fazer pelas mãos de um homem milagres extraordinários, minha gente? Como é que pode isso? Simplicidade. Muita simplicidade. Diga aleluia. Aqui está Jesus fazendo esse convite. Qual a nossa resposta a esse convite? Sim, Jesus. Vamos a Ti. Vamos a Ti todos os dias. Estamos em Tua presença, Jesus, todos os dias. Porque o Teu convite é um convite precioso e irrecusável. Por isso dizemos sim, Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, nós te exaltamos nessa noite, nós te bendizemos nessa noite, Jesus. E o teu convite maravilhoso, dizendo: vinde a mim, todos vós. Vimos a ti, Jesus. Vimos a ti, Jesus. Não podemos recusar, porque tu és o Senhor dos senhores. Jesus, tu és o Rei de reis. Tu és Senhor de senhores, Jesus. Tu és maravilhoso e incomparável, Jesus. E quando olhamos para ti, Jesus, vemos o Pai. Enxergamos a face do Pai em teu rosto, Jesus. E dos teus olhos fluem amor. O amor divino flui de ti, Jesus. Por isso apresentamos diante de ti a tua igreja nessa noite. Todos os teus filhos apresentamos diante de ti nessa noite, Senhor. E que eles olhem para ti. Que eles contemplem a tua face, Jesus. Porque nela está estampado, Pai. Aleluia. Jesus, tu nos revela, ó Pai, Jesus, a sua grandeza, o seu amor, a sua majestade, a sua verdade, a sua justiça, a sua onipotência, o seu poder, a sua grandeza, está revelado na tua face, Jesus. Jesus, que o Pai revelado em ti, Jesus, e conhecido por nós, Jesus, sacuda nossas estruturas e abençoe mais e mais as nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja com um grande e poderoso reavivamento espiritual, Jesus. Aleluia, Jesus. Que venha a presença do Pai, a manifestação da Shekinah de Deus em nosso meio, mais e mais. Irradiando o nosso ambiente, as nossas vidas com a tua presença. Sim, Jesus, manifestando ressurreições de mortos, manifestando, meu Deus, curas extraordinárias, milagres criativos em nosso meio, Jesus. Que haja explosão da tua presença em nosso meio, despertando o coração para se apaixonar mais e mais por ti, ó Pai. Trazendo libertação aos cativos, Senhor Jesus. Trazendo, Jesus, vida aos mortos, Senhor. Continue com a tua igreja, continue com o teu povo, Jesus. Continue derramando tua unção e graça em nossas mentes.
fazendo de nós instrumentos e canais do teu mover. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus.